Capítulo 18. Em sua própria classe. Macy e eu acordamos 10 minutos antes de o sinal do início da aula tocar. Isso não é um problema algum para Macy. Ela executa um pequeno feitiço de glamour e está pronta para ir. Por outro lado, estou completamente destruída. Normalmente, adoro ser uma gárgula, mas preciso admitir que o fato de a magia não funcionar em mim às vezes atrapalha demais. Especialmente quando isso significa ter de jogar água gelada no rosto, porque não tenho tempo de esperar até que ela fique numa temperatura tolerável. Ande logo, Gracie. Macy me chama ao lado da porta e estou lutando contra o desejo de lhe mostrar o dedo médio. Ela não tem culpa de não poder fazer feitiços de glamour em mim, afinal de contas. E olhe que ela tentou várias vezes. E também não tem culpa de parecer totalmente arrumada e apresentável, enquanto pareço o monstro de algum filme, logo após a cena de batalha. Estou indo, digo a ela, enquanto coloco a mochila sobre o ombro e pego um elástico roxo de cabelo na gaveta da minha escrivaninha. Prendo meu cabelo em um rabo de cavalo quando saímos pela porta e fico feliz por termos saído antes que eu pudesse me olhar no espelho. Em particular, porque tenho quase certeza de que a camisa polo roxa que peguei no chão do armário é a mesma que joguei ali na semana passada, quando percebi que havia uma mancha que não consegui tirar depois da lavagem. Que maravilha! Porque a única coisa pior do que entrar em uma sala cheia de monstros com cara de quem acabou de sair da cama é entrar em uma sala cheia de monstros com cara de quem nem conseguiu chegar na cama. Eles conseguem pressentir fraquezas. Macy e eu descemos as escadas correndo e nos separamos ao chegarmos ao primeiro andar. Ela tem aula de teatro em um dos chalés externos, enquanto eu tenho aula de ética do poder. É um seminário apresentado pelos alunos do último ano durante 6 semanas, e é uma exigência para conseguir se formar. Imagino que isso aconteça porque o tio Finn não quer se arriscar a soltar um bando de paranormais perigosos no mundo sem uma boa noção do que é certo e do que é errado. É uma matéria interessante e também é a única das minhas aulas em que estou indo bem, já que não perdi nenhuma. Mas é algo que me assusta mesmo assim. A professora é brilhante, mas também é uma megera. Além disso, a sala dela é de longe a mais assustadora em Katmir. E afirmo isso sem exagero algum, considerando que os túneis sob o castelo estão cheios de ossos humanos. Já perguntei 1 milhão de vezes qual era a finalidade desta aula, mas ninguém nunca me responde. Acho que as pessoas estão tentando poupar seus sentimentos delicados. Mas o fato de não saber só serve para atiçar ainda mais a minha imaginação, de um jeito que não é bom. Quantas razões pode haver para ter manchas de queimaduras e marcas de garras entalhadas em pedra? Especialmente quando há restos do que parecem ser grilhões de ferro em várias alturas diferentes e lugares da sala. Uma rápida olhada no meu celular indica que falta 1 minuto antes de a música que anuncia o último sinal comece a tocar. Mais especificamente, o refrão da nova música favorita do tio Finn, Bury a Friend, de Billie Eilish, porque ele gosta de criar um clima característico. Isso é algo que deixa Macy maluca, mas depois de passar os últimos 12 anos da minha vida seguindo uma rotina chata de campainhas de escolas, essa mudança até que é legal. A sala de ética é separada do restante do castelo por um corredor longo, sinuoso e sem janelas, e eu o atravesso correndo, em parte por estar atrasada, mas também porque detesto passar por aqui sozinha. Não há nada que seja muito assustador neste lugar. No entanto, toda vez que passo por aqui, sinto um calafrio na coluna, que não tem nada a ver com o Alasca e tudo a ver com a possibilidade de que exista alguma coisa estranha por aqui. Muito, muito estranha. Claro, o corredor leva até o lugar que tenho certeza que era usado como câmara de tortura. Será tão estranho assim o fato de causar essa sensação assustadora? Após certo tempo, a passagem termina, mas mesmo sabendo que já estou atrasada, paro por um segundo a fim de conseguir organizar os pensamentos e dar uma penteada nos cabelos. Afinal de contas, a localização não é a única característica que faz desta sala de aula o lugar mais assustador de Katmir. É o que tem ali dentro que me estressa. E é por isso que, embora a música que anuncia o último sinal toque, ainda preciso de alguns momentos para respirar fundo antes de abrir a porta e entrar naquela sala grande e circular,
Mantenho a cabeça abaixada e me dirijo até uma das carteiras vazias no fundo da sala, mas mal consigo dar 2 passos antes de a voz da professora ecoar pela sala de aula. Seja bem-vinda, senhorita Foster. Que bom que decidiu vir à aula hoje. Me desculpe pelo atraso, senhorita Virago. Penso em alegar que isso não vai se repetir, mas já estou em Catmere há tempo suficiente para saber que não se deve fazer esse tipo de promessa. Em especial para a professora mais rabugenta da escola. Faz bem em pedir desculpas mesmo. Ela fala devagar, mordendo cada palavra como se fosse um inimigo. Converse comigo depois para que eu lhe passe um trabalho. Aí você pode compensar o conteúdo que perdeu. O conteúdo que perdi? Dou uma olhada ao redor da sala para tentar descobrir o que eu poderia ter perdido em 10 segundos, mas parece que ninguém nem começou a fazer anotações no caderno ainda. A senhorita Virago deve perceber que estou olhando para a sala, porque aperto os olhos logo antes de dar meia volta e ir até a frente da sala, com os saltos batendo furiosos no chão a cada passo dado. Algum problema, senhorita Foster? Não, senhora. Então, talvez possa nos explicar como o primeiro princípio de Howers pode ser aplicado em... Desculpe por interromper, professora. A voz de Hudson ecoa pela sala com um tom apaziguador e angelical. Mas será que a senhora pode repassar a parte sobre quais seriam as opiniões de Kent sobre a tortura mágica? Ainda estou um pouco confuso com a questão do imperativo categórico. Ela solta um longo suspiro. O O e C não é tão difícil de entender, Sr. Vega, especialmente se você prestar atenção. Eu sei, me desculpe. Estou tendo dificuldades com toda a filosofia de Kant, para ser sincero. Não há uma gota de sarcasmo na sua voz, e juro que ele fala de um jeito mais doce do que jamais o ouvi falar. Bem, nesse caso, então talvez seja melhor o senhor conversar comigo depois da aula também. Você e a senhorita Foster podem passar o fim de semana fazendo um trabalho em grupo para ganhar alguns pontos extras. Eu gostaria... O som de algo se quebrando enche o ar. Metade da caneta de Jackson atravessa a sala voando. Ela bate no púlpito da senhorita Virago, antes de rolar pelo chão e pousar bem diante dos pés da professora. Ela aponta o olhar irado para Jackson e Flint, que graças ao bom Deus começa a rir. Ele ri como se fosse uma hiena gargalhando no meio da aula. Tudo isso, em resumo, são as razões pelas quais odeio essa maldita aula, apesar de o assunto ser interessante. Além de termos uma professora infernal, de algum modo faço parte do quadrângulo, do retângulo ou do quadrado mais desgraçado e cheio de testosterona da história. E isso é antes da senhorita Virago anunciar que vamos passar a aula trabalhando em problemas éticos, como parte de um trabalho em grupo, logo antes de anunciar com um sorriso viperino. Ah, e a senhorita Foster, o senhor Vega, o outro senhor Vega e o senhor Montgomery. Vocês 4 vão fazer a primeira apresentação de hoje. Capítulo 19. A tristeza odeia companhia. Sério mesmo? Jackson é o primeiro a se manifestar quando juntamos as nossas carteiras. Você não conseguiu ficar de boca fechada, não é? Olha só quem está falando, o moleque que jogou a caneta na professora, retruca Hudson. Eu não atirei nada, eu... Ele para de falar quando percebe que sua justificativa não vai levar a lugar algum. Como você está, Gracie? Flint sorri. Estou bem, considerando que vou ter que passar os próximos 90 minutos na minha própria versão do inferno. Por quê? Só para saber, ele dá de ombros. Só achei que você estava... Com uma cara ruim, completo para ele. A noite foi difícil. Jackson olha para ele irritado. Ela parece bem. Eu não disse que não estava, responde Flint. Você está bem? Aconteceu alguma coisa depois que eu fui embora? Pergunta Hudson com a voz baixa. Você passou a noite com ele? A voz de Jackson não demonstra emoção alguma. Seu olhar por outro lado... Nós conversamos ontem, digo a ele. Nós passamos a noite na... Mas que beleza, hein? Ele aponta o olhar para Hudson de novo. Atormentar garotas infelizes é super elegante. Espera aí, interrompo. Ninguém está atormentando ninguém. Talvez você não devesse ter causado a infelicidade dela. Hudson me interrompe. Assim, quem sabe, você podia ter passado a noite com ela. Nós não passamos a noite juntos, esclareço. Bem, e o que será que Kent acharia sobre tudo isso que está rolando entre vocês? Flint entra na conversa agitando a mão de um lado para o outro.
mirando Jackson e depois Hudson, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Você está maluco, cara? O que deu na sua cabeça? Pergunto. Ei, alguém tem que fazer o trabalho que a professora mandou. Ele retruca. Estou só tentando fazer a minha parte. Ah, e você faz isso exacerbando a situação. Eu o encaro irritada. Não, estou tentando concentrar o nosso grupo em filósofos sobre a ética. Responde ele com uma expressão tão inocente que me surpreendo por ele não ter feito uma auréola aparecer logo em cima da sua cabeleira Black Power. Você nem esperou para se jogar em cima dele? Pergunta Jackson. Se me jogar em cima dele foi encontrá-lo por acaso na biblioteca, então eu fui sim, rebato Jackson sem tentar esconder como estou ofendida. Sabe, não é? Aquele salão grande com um monte de livros, cutuca Hudson. Ah, mas espere, você sabe o que é um livro? Preciso de um grupo novo, desabafo sem me dirigir a alguém em particular. Eu topo fazer parte do seu grupo. Flint se oferece. Você já faz parte do meu grupo. Digo a ele por entre os dentes. É por isso que eu quero um grupo novo. Ei! Ele faz uma careta fingindo mágoa. Sou a única pessoa neste grupo que trabalha. Ah, é mesmo? Pergunto. E que trabalho você fez exatamente? Flint empurra o caderno para perto de mim. Ele desenhou uma linha que desce pelo meio da página e escreveu Kent no alto de uma das colunas e Hudson na outra. Embaixo da palavra Kent há uma caricatura de Jackson com chifre de diabo e um rabo pontudo. Hudson se aproxima para dar uma conferida no trabalho e Flint sorri. Ficou bem parecido, garante ele a Flint, que ergue o punho fechado para que Hudson o toque com o seu. O que vocês acham que Kent e Kierkegaard diriam sobre vocês trazerem seus problemas pessoais para a sala de aula? A voz da senhorita Virago atravessa a tensão que fica cada vez mais densa ao redor do nosso grupo. Porque o que esta conversa mais precisa é que ela se intrometa na discussão e piore tudo ainda mais. Não quero dar motivo para que essa mulher fique pegando no meu pé, mas como não posso confiar em nenhum dos meus colegas de grupo, sei que preciso tentar alguma coisa. Mas antes que eu consiga pensar em algo para dizer, Hudson responde. Tenho quase certeza de que Kierkegaard pensaria que essa é uma questão subjetiva. E isso, ninguém merece. Jackson revira os olhos. Flint abaixa a cabeça, visando esconder seu sorriso, e não consigo suprimir uma risada. E em seguida, tampo a boca e o nariz em um esforço desesperado para esconder as provas do crime. Mas já é tarde demais. A senhorita Virago está quase soltando fogo pelas ventas, e não se importa com quem o perceba. Já chega, sibila ela para Hudson e para mim. Vocês dois venham até a minha mesa. Merda. Lá se vai a única nota boa que eu tinha. Desculpe, diz Hudson silenciosamente para mim, enquanto pego uma caneta e um caderno. Dou de ombros para ele. A minha risada não aconteceu por culpa dele. Hudson vai atrás da professora, mas Jackson segura na minha mão e pergunta com a voz suave. Quer que eu tire você dessa situação? A sensação da pele dele me tocando é muito boa. Tão boa, inclusive, que leva alguns segundos para me dar conta do que ele disse. Mas quando percebo, faço um gesto negativo com a cabeça. Bem, é claro que eu gostaria que ele me ajudasse a não passar por isso. Não tenho tempo para fazer outros trabalhos que a senhorita Virago vai despejar na minha cabeça e na de Hudson. Mas, ao mesmo tempo, detesto o medo que as pessoas sentem de Jackson e o quanto elas se afastam dele por isso. Fico só imaginando como as coisas ficariam piores se eu o deixasse usar sua influência para me tirar desse tipo de situação. Agradeço a oferta com um sorriso, mas qualquer vislumbre de humanidade que percebi nele desapareceu quando ele me encara com aqueles olhos sombrios que parecem se enregelar a cada segundo. Eu abaixo o olhar, mais ofendida do que gostaria de admitir pela indiferença tão implícita nele. Sei que não estamos juntos, mas será que isso quer dizer que ele pode simplesmente desligar seus sentimentos por mim? Será que ele não se importa mais comigo? Mas como ele é capaz de fazer isso? Eu me tornei a consorte de outra pessoa, diabos. E ainda assim, eu me importo com Jackson. Sim, as circunstâncias são diferentes entre nós. Sim, tenho emoções confusas em relação a Hudson correndo dentro de mim. Mas isso é o elo, não sou eu. Eu, Grace Foster, a garota dentro da gárgula, ainda amo Jackson. Consigo sentir esse amor quando ele olha para mim, senti-lo quando ele me toca. Então, como pode ser possível que ele não sinta o mesmo?
Não é possível. Decido enquanto a senhorita Virago conversa com Hudson e comigo, com a voz bem ríspida, passando por aquele trabalho extra que prometeu no começo da aula. Jackson pode tentar esconder seus sentimentos por trás daquela muralha horrível de frieza, mas isso não significa que os sentimentos não estejam ali. E quando nos encontrarmos com a carniceira, quando descobrirmos uma maneira de quebrar meu elo entre consortes com o Hudson, tudo vai voltar ao normal. Não pode ser diferente, porque, se não voltar, não sei o que vai acontecer com a gente.